Atos capítulo 7, versículo 9, diz assim: E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria. Repete comigo: graça e sabedoria. 1, 2, 3. Graça e sabedoria Ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Pai amado, está aí lida a sua palavra, fala ao nossos corações, nos edifique nesta noite, Pai, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Quero estar aqui hoje com os irmãos compartilhando essa palavra de José. Chegou a esse momento aqui que nós acabamos de ler, que Faraó o constituiu. Está dizendo aqui: Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Porém, até chegar a esse momento, houve um processo na vida de José. E é sobre esse processo que eu quero conversar com vocês aqui nessa noite. É sobre esse processo. Você que está online, vocês que estão aqui no presencial, fiquem ligados que nós vamos estar falando desse processo de José. E vou começar a partir do sonho que José teve, o que fez com que os irmãos dele estivessem inveja dele, né? Ficaram com inveja, com ciúme, e acabaram vendendo ele como escravo para o Egito. Assim começa essa trajetória de José rumo ao governo, rumo ao palácio. Ele foi invejado por seus irmãos por causa do que ele disse. Do caso do sonho dele, ele contou que viu os molhos no campo e os molhos voavam, e os molhos dos irmãos se inclinavam perante o dele, e os irmãos ficaram com raiva, invejaram disso. A Bíblia até relata que tem momentos que eles não podiam, Maurício, ele dirigia a palavra pacificamente. Eles estavam com tanta raiva de José que eles não conseguiam mais falar pacificamente com ele, conversar com ele normalmente, pacificamente. Eles já estavam repudiando ele dessa maneira. E aí, um certo dia, eles no campo, o pai manda eles ir aonde os irmãos estavam para verificar se estavam bem e trazer notícias para o pai dele. No caminho, quando ele está se aproximando, os irmãos o veem de longe e começam a trama, para estarem jogando ele no poço e matar ele. E acabou que no final eles não mataram, mas jogaram no poço. Quando veio uma carreata de ismaelitas, eles resolveram vender José. Tiveram essa ideia: em vez de nós matarmos, o sangue dele não vir sobre as nossas vidas, vamos vendê-lo. E aí ele segue a vida, e começou assim, e ele foi vendido. Uma coisa eu já quero te chamar a atenção aqui, é que ele foi invejado pelo que ele falou, e olha para dentro de casa, na família. Uma coisa natural, normal. Você está dentro de casa com pai, mãe, irmãos, você tem um sonho, acorda de manhã e conta o sonho. Quem nunca fez isso? Nunca acordou de manhã e falou: caramba, eu tive um sonho assim, assim, assado. Isso é uma coisa bem natural. E mesmo assim teve esse impacto diante dos irmãos dele. Eu fico imaginando, Maurício, como que vem impactos negativos na nossa vida, que talvez nós nem percebamos, que a gente conta sonhos nossos, projetos nossos para pessoas que não deveríamos, que nem são da nossa família. Eu fiquei imaginando, eu falei: poxa, se José contou para os irmãos e houve isso, a gente tem que ter muito cuidado para contar nossos sonhos. A gente fica abrindo a boca, abrindo o nosso coração para um amigo na rua, para uma pessoa que você conhece há pouco tempo, você não sabe a índole. E pior, às vezes você conta seus projetos, seus sonhos, e quer ouvir o conselho de alguém até que nem tem a mesma fé que a sua, nem tem os mesmos princípios que os seus, e você está contando ali, abrindo o seu coração para ele. Isso é perigoso. Você precisa saber para quem você conta os seus sonhos. E nós temos no nosso
divididas em íntimos, necessários e estratégicos. Nós temos amigos que são só amigos estratégicos, tá? É aquele amigo que você encontra para poder fechar um negócio, que vai te ajudar a conseguir entrar numa porta de emprego. Então ele acabou se tornando ali aquela amizade ali rápida e estratégica para você ou ela chegarem a algum determinado lugar. Tem amigos que são necessários nas nossas vidas, que são aqueles amigos que já são mais próximos, que você marca um churrasco, você convida, se reúne aquela galera para bater papo, né? Você marca um aniversário, está todo mundo lá conversando, sentado na mesinha lá, comendo os salgadinhos e os refrigerantes, só que isso é muito bom. E nós temos temos que ter esse tipo de amizade, faz bem para nós. E nós temos também os amigos íntimos, que são aqueles mais próximos, mais chegados. Para essa categoria de amigos, preste atenção, você que está aqui na live, você que está aqui comigo, para essa categoria de amigos íntimos que nós podemos abrir nossos corações. Porque os amigos íntimos, eles têm sabedoria para ouvir os nossos sonhos, eles têm capacidade de nos perdoar nossas falhas, porque nós somos seres humanos, somos falhos. A gente tem que perdoar porque ninguém é perfeito. Se uma pessoa às vezes está, eu sou ser humano, eu posso falhar com você, Maurício, eu posso falhar com você, Maurício, eu posso falar com todos que somos seres humanos, mas quem é íntimo tem sabedoria para poder, para entender como funciona, para administrar essa situação. O íntimo tem sabedoria para perdoar e tem sabedoria para te dar conselhos, para que você avance nos seus propósitos, avance no que você precisa conquistar na sua vida. Então você não pode confundir essas categorias, porque talvez você está ali naquele aniversário, sentado numa mesa com um monte de gente, você abre o seu coração e conta um projeto, um sonho, uma coisa que você não deveria falar. Às vezes quando você termina de falar, você eu não devia ter falado isso aqui na mesa. Tem muita gente aqui, mas aí já falou, já era. E palavras é como você pegar uma pedra e tacar numa vidraça. Você pode pedir desculpa, pode comprar outro vidro, mas já quebrou, aquele ali já era, não tem mais o que ser feito. Então a primeira lição que nós temos aqui, podemos aprender com José: se dentro de casa ele contou um sonho, aconteceu o que aconteceu, cuidado com o que você pode contar pela rua, o que os sonhos, os seus projetos, porque as nossas angústias, ela vem pelo que falamos, não pelo que falam de nós. Às vezes a pessoa pensa, o que vão pensar de mim, o que vão falar, tudo bom, isso pode te trazer outros tipos de sentimentos, mas angústias é só pelo que você fala. Se você não falar, a angústia não vai vir. Agora aqui em Gênesis capítulo 39, que eu pedi para vocês separarem, eu quero fazer uma leitura aqui, que tem um processo que quando José ele é vendido pelos seus irmãos e vai para o Egito, ele cai na casa de Potifar. E aqui começa o processo dele depois de vendido, longe da família. Gênesis capítulo 39, versículo 1 diz: e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que os tinham levado lá. E o Senhor estava com José. Preste atenção, José foi traído pelos irmãos, foi vendido, estava aqui vendido como escravo, mas o Senhor estava com ele. Talvez você está numa situação difícil hoje e acha que o Senhor te abandonou. Não, tudo tem um propósito. Deus, quando te coloca numa situação difícil, é para você treinar, para você aprender, para você ganhar maturidade para passar para o próximo nível. José aqui, foi vendido, era motivo. Deus não está com esse menino. O menino estava dentro de casa, contou um sonho dentro de casa para a família. Os irmãos quiseram matar ele, aí não mataram, mas venderam como escravo. Aí chega lá na terra de ele vai para a casa de Potifar, e a Bíblia diz que Deus era com ele. E nós vamos entender agora aqui no decorrer da leitura, que você vai ver que realmente Deus era com ele. Vendo, pois, aqui, e o Senhor estava com José. Versículo 2: e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele
fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos. Vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente continua. Está aqui, ó. E José achou graça aos seus olhos, no versículo 4. A graça, ela tem esse poder de nos colocar diante de pessoas e situações que mudam a nossa vida. E isso já era um sinal de que Deus estava com José. Porque ele ali, Deus começou a abençoar ele. A Bíblia acabamos de ler que tudo que ele botava a mão para fazer, o Senhor abençoava. E Potifar viu isso. Por tudo que ele faz, o Senhor o abençoa. Começaram a observar isso na vida dele. E ele achou graça aos olhos do seu Senhor e serviam. Versículo 4 continua dizendo: e serviam a ele, pois sobre sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha, e na casa, e no campo, e deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia de que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Olha só como mesmo quando escravo, a graça que é esse favor imerecido que Deus coloca sobre as nossas vidas, mesmo em ambiente hostis, um ambiente que a gente não queria estar. Que José não queria estar aqui. José queria estar em casa, com a família, com o pai. Ele queria estar lá, ele não queria estar aqui nessa casa, mas mesmo assim o Senhor estava com ele, abençoando tudo que ele fazia. Então eu quero te dizer, se você está numa situação difícil, está em algum local que não está te agradando, busque a bênção do Senhor, busque a graça do Senhor, porque você vai governar nesse lugar. O governo vai vir. A graça de Deus, ela faz isso. Ela te coloca diante de pessoas em lugares que são improváveis. Improvável. Ele já caiu direto na casa de Potifar, José. Ele poderia ter ido para outros lugares, mas ele foi para a casa de Potifar e lá ele achou graça. E Potifar colocou tudo sob o governo de José. Mesmo nessa situação, olha o que acontece. Ele estava com uma certa mordomia aqui na casa de Potifar, por ele estar coordenando tudo. Era tudo ele que governava a casa. Diz que Potifar não tinha cuidado de nada, não queria saber de nada, largava tudo aos cuidados de José. Então ele tinha uma certa autoridade aqui, uma certa mordomia, porque ele era quem mandava, né? Quem dava as ordens na casa de todos os empregados era ele. E mesmo nessa função, ele não estava, a Bíblia não relata nenhuma reclamação dele, apesar da gente eu conjecturar que ele poderia estar com muita saudade de casa, que qual adolescente de 17 anos que é arrancado da família quer estar em outro lugar. Porém, a Bíblia não relata que ele reclamou, e ainda assim a situação dele piorou. Eu fico imaginando, imagina nós que vivemos reclamando das coisas. Deus está abençoando, Deus está abrindo porta, Deus dá saúde. Às vezes você não tem aquilo que você está pedindo, mas você tem saúde, você está com a sua família, você está perto de casa, você tem amigos, você tem a igreja, tem tudo isso e está reclamando. Se a situação aqui mudou para José, imagina para você que anda reclamando. Você que está na live me ouvindo agora. Não reclame, porque essa situação pode piorar, e quando piorar, se você não estiver com a presença do Senhor, a graça também não te acompanha. Você precisa que a graça te acompanhe nos momentos difíceis da sua vida, porque é a graça que vai abrir portas, é esse favor imerecido de Deus que vai te dar forças para continuar. Tem mais aqui. Ali, nesse todo esse processo, como piorou, porque José acabou indo para a prisão. Nesse momento aqui que ele estava aparentemente bem governando tudo, o que aconteceu? A esposa de Potifar quer se deitar com ele, ele recusa, foge dela, e ela arma para ele, diz que ele
tentou agarrá-la e ele acaba indo para a cadeia, acaba indo para a prisão. Depois de estar ali em um momento aparentemente confortável, ele acabou indo para a prisão. Mas mesmo na prisão, José continuou governando. Olha só, e olha porque, vamos ler agora aqui no capítulo 39, versículo 21 a 23. Gênesis 39, 21 diz assim: o Senhor, porém, estava com José, e estendeu ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Olha isso, o Senhor deu graça a ele na casa de Potifar, o seu senhor, e agora na cadeia deu graça diante do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José a todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Por mais difícil que esteja a sua situação, vai piorando. Tem momentos na vida que as coisas pioram tanto, já está ruim, ainda piora. Você fala: o Senhor me abandonou. O Senhor não te abandonou. Fique ligado nos sinais. Fique ligado nos sinais. Olha aqui que sinal. Ele estava na casa de Potifar governando. Potifar não tinha cuidado de nada. Ele estava aqui agora no cárcere governando. A Bíblia também relata que o carcereiro não tinha cuidado de nada. Estava tudo nas mãos dele. Por mais que a situação estivesse muito ruim, que ele estivesse nessa situação difícil agora na cadeia, injustamente, nós sabemos, porque foi uma traição da esposa de Potifar que levou ele e tentou seduzir ele, não aceitou, ele acabou indo para a prisão. Por mais que toda essa injustiça estivesse acontecendo na vida dele, desde lá quando foi vendido pelos irmãos até este momento aqui, e o Senhor era com ele. A Bíblia continua insistindo em dizer que o Senhor era com ele. E a graça de Deus, isso me chamou muita atenção, irmão, porque na graça de Deus foi acompanhando ele nesse processo. A Bíblia faz questão de relatar que a graça estava com ele, que a graça estava com ele. A graça, ela te alcança, mesmo nos momentos da dificuldade. Você precisa estar nos seus processos. Você não vai morrer nesses processos. Uma hora isso vai acabar. Você só precisa ter força. Você precisa, foi falado aqui de propósito e de obediência. Na hora que a irmã Vilma falou propósito e obediência, eu falei: é isso aqui. Tem que saber quem é. José sabia quem ele era. José sabia, porque ele mesmo preso, mesmo como escravo na casa de Potifar, e mesmo como na prisão, o que ele fazia? Governava. Olha isso, ele governava. Ele sabia quem ele era e era obediente, porque ele teve a oportunidade de ser infiel com a esposa de Potifar e não foi. Olha como ele guardar os princípios de fazer o certo. Quando você falou isso na oração, eu falei: caramba, é isso. E ela nem sabe que eu vou falar de José na pregação, mas é isso daí. Esse é o propósito, é saber quem é. Porque quando você sabe quem é, você avança. Você rejeita coisas que você sabe que não é para você. Por que ele rejeitou a mulher de Potifar? Porque ele sabia quem era. Ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia o Deus que ele servia. Então isso é errado. O que confunde muito as pessoas hoje em dia é ela não saber o que quer. Eu, às vezes, nas minhas redes sociais, eu vejo as pessoas chamando, pedindo ajuda, e eu tento perguntar: mas o que você quer ajuda? Aonde? A pessoa não sabe. Ela tem dificuldade de saber. Ela: eu quero melhorar, mas melhorar o quê? Aonde? De quê? Ela não sabe, ela está assim, perdida. As pessoas andam assim meio perdidas, sem saber o que querem, sem saber o propósito. Essas pessoas são facilmente enganadas. Qualquer mentira do diabo, qualquer engano dele, tira ela do caminho, porque ela não sabe para onde está indo. Que para você ter um caminho e saber para onde você trilhar por ele, você tem que primeiro saber quem você é, para depois você começar a trilhar. Senão você não sabe quem é que está tendo o caminho aqui, te bate no teu ombro: não, é para cá, você vai, não, volta, é para lá de cá, você volta, você não sabe nem quem é. Então,
Agora, quando você sabe quem é, aí você sabe o seu alvo. Eu sei quem eu sou e eu sei que esse caminho não é para mim. Eu sei quem eu sou, eu sei que esse comportamento não é para mim. Eu sei que essa atitude não é para mim. Então eu vou me comportar da maneira que eu sei que o meu Deus quer, porque eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo e eu sei o que eu quero da vida. Esse comportamento faz Deus olhar de cima e falar: vou mandar a graça lá para ele, vou mandar a minha graça lá para ele. Você tem que saber quem é. É necessário você entender, porque a gente acha realmente que vai morrer quando o processo está dolorido, quando está se passando pela dor. Imagina, nesse tempo aqui de José, na cadeia, o Senhor não vai melhorar? Eu achei que lá de Potifar eu poderia, quem sabe, depois voltar lá para ver meu pai, voltar. Eu achando que ia melhorar, piorou, vim para a cadeia. E agora? Mas é amadurecimento. Os processos são para isso. É para a gente aprender. A Tati também falou aqui no momento da ministração dela que a gente não aprende quando as coisas estão indo bem. A gente aprende nas dificuldades. Que na dificuldade a gente ora mais, na dificuldade a gente lê mais a Bíblia, a gente vai para o monte, a gente começa a buscar um monte de coisa para poder estar mais próximo de Deus. E isso vai nos gerando experiências com Deus. Vai nos gerando experiências espirituais, vai fortalecendo o nosso espírito para que a gente consiga avançar, vencer os embates da vida, vencer as coisas que nos querem nos parar. Mas a gente tem que amadurecer, e o amadurecimento é assim, ele vem com batalhas vencidas. Você enfrenta uma batalha, você passa um processo difícil, vivência aquilo ali, pronto, você já está maduro, aquilo ali já não te afeta mais, você já passa para um próximo nível. E esse é o crescimento evolutivo. Você vai vencendo, isso aqui já não é mais um problema, vamos avançar. À medida que você vai crescendo, os problemas também vão crescendo, mas não é maldade de Deus, é porque você ficou mais forte. Aquele problema mais fraco não te afeta mais. Então, para você crescer na academia, você faz isso. Você está malhando com peso, chega um tempo que aquele peso ali já não faz mais efeito. Você tem que aumentar o peso. Você tem que subir o peso para poder você sentir. E assim é na nossa vida. E os problemas são treinamentos que Deus faz. Deus estava treinando Davi. Você falou aqui de Davi. O urso e o leão foi treinamento para ele enfrentar Golias. Eu vou te treinar, filho, para você derrotar um gigante. Que isso é? Vamos começar o treinamento. Manda o leão. Entendeu? Vamos aumentar um pouquinho o urso, que agora já é maior. Pronto, venceu o leão, venceu o urso, já dá para vencer um gigante agora. É assim, é escala, é processo, você vai amadurecendo. E José estava aqui no seu processo de amadurecimento e crescimento, para ele chegar a ser governador de todo o Egito. No final nós vamos ler que ele chegou a ser governador de todo o Egito, mas primeiro ele governou a casa de Potifar, e nesse momento aqui ele está governando o cárcere. O governo já fazia parte da vida dele, junto com a graça de Deus. E outra coisa interessante, que José, ele, além de continuar governando, ele continuou exercendo os dons dele. Ele não parou, não ficou revoltadinho. Também agora não vou mais fazer nada. Não, ele continuou. Ele na cadeia estava revelando sonhos. Olha aqui, José, no capítulo 40, versículo 9, diz assim: então contou o copeiro Mó o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, e a sua flor saía, e os cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras copeiro. Raciocina comigo aqui, vê se
em dia você não vê pessoas revoltadinhas que ia fazer isso. O cara está na casa do pai. É um queridinho do pai. A Bíblia relata que José amava mais Jacó amava. Já Israel, no caso, né? Amava muito José, tanto que fez uma túnica para ele, colorida e tudo. Quer dizer, estava dentro de casa, era um queridinho do papai. Foi vendido pelos irmãos. Os irmãos jogaram no poço e venderam ele. Foi parar na casa de Potifar. A coisa começou a dar uma melhoradazinha, foi para a cadeia agora. Aí agora na cadeia, o prisioneiro revela um sonho para ele e ele interpreta o sonho que daria 3 dias. Vamos continuar. E ele revela o sonho que daria 3 dias, o copeiro ia estar livre, ia sair da cadeia e ia voltar para a profissão deles e servir o rei. Vê se hoje em dia você não encontra a pessoa e fala, não vou revelar nada também. Não vou revelar nada. Ah, Deus, eu estou aqui, estou na cadeia, estava na casa do meu pai, com túnica colorida, tirando onda. Fui vendido, quando eu estava até tirando uma ondazinha na casa de Potifar, governando, vim parar aqui e agora o Senhor me revela o sonho dele, para ele vai sair daqui a 3 dias ele descobre. Vou contar nada não. Pense não dá vontade, né? As pessoas hoje em dia não teria gente que, não passando pela sua cabeça, alguém que poderia fazer uma coisa dessa? Mas José era extraordinário. Ele contou e revelou o sonho. Nisso, vendo então, no versículo 16 diz: vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem o sonho do copeiro, disse: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam no cesto e sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação, e os 3 cestos são 3 dias. Dentro de ainda 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne sobre ti. Essa daqui já seria mais fácil dar essa interpretação, né? Aí pessoal, esse daqui eu vou dar, porque esse aqui vai morrer daqui a 3 dias, então essa aqui eu entrego, Senhor. Mas a outra eu não vou entregar não. Diz que a gente não é assim às vezes quando o negócio não está dando certo, a gente quer fazer o que a gente acha que é certo e não o que Deus está mandando. A gente não faz isso? De 2 sonhos aqui, José entregou os 2. Talvez um de nós hoje pirracinha, não, só vou contar para o outro que vai morrer. Esse daqui, eu vou ficar aqui preso. Ele vai sair, vai voltar lá para o rei, vai estar lá servindo, tranquilo, e eu vou continuar aqui. Eu não sonhei com nada, ninguém sonhou comigo. A gente tem essa mania, mas extraordinariamente José, como tinha graça sobre a vida dele, e era obediente, sabia quem era, estava aqui passando pelo seu processo, entendendo que uma hora isso ia passar, porque esses processos é essencial você acreditar que isso vai acabar, e aí precisa entrar fé em ação. Se você esmorecer a fé no meio do processo, você para. Todo mundo que parou, se você que está me ouvindo aí, você já parou no meio do processo, foi porque você deixou a fé ir embora. Você não pode deixar a fé esmorecer de maneira nenhuma. E o que é fé? É acreditar sem ver. Estou na cadeia, estou passando o processo, estou preso, mas vai melhorar. Uma hora, meu Deus, vai entrar e essa situação vai mudar. Eu não sei como, não faço ideia de o que vai acontecer para que isso melhore, mas vai melhorar. Eu tenho certeza que isso vai passar. Essa fé a gente precisa ter. Senão a gente vai sucumbir nos momentos de dificuldade. Não é fácil passar por esses processos. E para chegar ao governo, para chegar a lugares altos, que todo mundo quer chegar em algum lugar alto. Todo ser humano deseja isso. Talvez o meu lugar que eu almejo não seja o seu, Tati. Talvez o da Tati não seja o da Dona Vilma, o da Dona Vilma não seja o do Maurício. Do Maurício não seja o meu, mas todos nós temos um lugar alto. Queremos chegar a lugares altos. O porém é que quanto mais alto o lugar que nós quisermos chegar, maior é o preço, maior é o processo.
que você tem que estar com a maturidade para assumir esse posto. Tem que ter um processo, porque senão, se Deus já te colocar diretamente lá, não vai dar certo. Você vai chegar lá, você vai fazer alguma besteira e aí você vai estar lá em cima, o tombo vai ser gigante. A gente pode ver isso com Adão e Jesus, que na representação, segundo Adão já nasceu pronto, deu no que deu. Jesus não, veio, nasceu lá de Maria, recém-nascido, foi crescendo, foi amadurecendo, foi aprendendo, e no final o ministério de Jesus foi bem sucedido. Olha a diferença de quando vem quando. Por isso o processo. Por isso, para governar, ele ia chegar governador de todo o Egito. Se você tem esse pensamento, esse sonho, eu quero governar, beleza, se prepara para o processo. Quer o governo, quer anel, quer capa, nós vamos ler aqui agora que teve tudo isso, mas tem processo. Imagina o pastor hoje administrar esse monte de igreja, tá? Se não tivesse um processo desses 22 anos. Teve que ter um processo. Se pegar uma pessoa agora e colocar direto no lugar dele, não consegue. A pessoa fica doida, dá um piripaque, chuta tudo, chuta o balde, como diz por aí, chuta o pau da barraca e vai embora. Porque é muita pressão, é muita responsabilidade, tem que saber administrar. Mas quando você pega o processo do início, você vai acostumando. Você vai lá sofrendo para pagar uma conta de luz de R$100. Aí você fala, se fosse pagar uma conta de luz de 2.000, 3.000, lá a gente paga a conta de luz de 3.000 e pouco no verão, lá na sede. Vai infartar. A pessoa está com a fé ali para tentar pagar uma de R$100, aí tu já joga uma de 3.000. Não, bota um gato aí, vai querer botar gato aí, pronto, olha a lambança feia. Aí o que Deus faz? No processo, vai pagando aí, vai orando para pagar de 100, daqui a pouco pula para 200, 300, 600, 1.000, pronto, aí hoje chegou de 3.000, é muita coisa, mas não surta, porque teve um processo para chegar nesse valor. E na vida, a vida é assim, quando você vai pelo processo, você consegue se estabelecer no ponto onde Deus quer te colocar. Continuando aqui agora, a leitura, que você precisa manter, o seu equilíbrio e continuar fazendo o que Deus te mandou fazer. Não podemos fazer besteira nos momentos difíceis de maneira nenhuma. E quando a coisa está ruim, a gente tende a querer fazer alguma coisa de pirraça. O ser humano é assim. Às vezes acha que só criança faz pirraça. Não, adulto também faz. Quando está no processo ruim, ele quer fazer pirraça, não quer fazer o que Deus manda. Aí começa a plantar coisas que vai ter que colher lá na frente. Isso é um processo muito dolorido, porque existe a lei da semeadura. Você vem plantando coisas boas, e aí você está colhendo alguma coisa ruim de alguma coisa ruim que você plantou atrás. Chegou a colheita. No momento da colheita ruim, em vez de você continuar plantando coisas boas e começar de pirraça uma nova plantação ruim, vai se estender esse período ruim. O processo não vai passar. Por exemplo, se Deus tinha um processo de 2 anos, aí vai virar 4. Porque você, no meio do processo, em vez de continuar plantando coisas boas, começou a plantar coisas ruins. Entende? Então, é necessário estar com a inteligência emocional equilibrada, estar com a fé firme e saber quem você é, olhar no espelho e falar, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, para que você continue plantando coisas boas, mesmo no meio da tribulação. Para que passe somente aquilo que Deus quer. Como o pastor até falou esses dias lá na igreja, você pode estar no processo só dependendo da vontade de Deus, do sim de Deus. Deus fala, sim, agora eu te dou. Ou você pode estar no processo por causa das suas escolhas, e aí é dolorido. Aí é mais dolorido, porque quando está só na mão de Deus, a hora que ele disser sim, pronto. A graça te alcança, como alcançou José aqui, e as coisas mudam de uma hora para outra. Agora, se você está plantando, aí Deus é justo, deixa ele plantar. Eu ia liberar o sim para ele daqui a 3 meses, mas ele fez essa plantação aí agora, ele vai ter que ficar aí pelo menos mais 1 ano colhendo isso que ele plantou. É dessa forma que funciona, a gente precisa estar atento com isso.
E olha aqui outro lance que parece maldade. Isso aqui aconteceu com José. José pediu nesse momento que ele revela esses sonhos, ele pede para o copeiro se lembrar dele quando chegar diante de Faraó. Ele pede, lembra-te de mim. Ele falou, vou pedir ele para falar com o Faraó, vai que o Faraó me liberta. E olha o que aconteceu. Capítulo 40, versículo 13. Ele vira para o copeiro e diz: dentro de ainda 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e restaurará o teu estado, e darás o copo na mão de Faraó, conforme o costume antigo, quando era copeiro. Porém, versículo 14, porém, lembra-te de mim quando for te bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. No versículo 23 diz: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E não foi maldade de Deus isso daqui, nem foi maldade do copeiro mor. É que o processo ainda já tinha um tempo estabelecido para terminar. E se o copeiro fala com ele antes do tempo, não ia ser o tempo de Deus ainda. Então o que aconteceu? Ele esqueceu. O copeiro simplesmente não lembrou. Como está tudo no controle de Deus, José pode achar que ele esqueceu. Às vezes você está contando com pessoas do seu lado para te ajudar e a pessoa não te ajuda, você ainda fica com raiva da pessoa. Entenda, é só Deus olhando e dizendo que não está ainda no final do seu processo. Poxa, mas o fulano podia me ajudar, né? Você está passando um processo financeiro terrível. Aí tem um irmão do seu lado esbanjando dinheiro, viajando, comprando carro novo, gastando à vontade, e você, poxa, bem que o irmão podia, né, me ajudar financeiramente, me emprestar o dinheiro. Aí você vai lá e ainda pede: não, irmão, pode não. É processo, tem que cumprir. O nosso pastor mesmo conta, ele disse que já conta uma experiência que ele teve, de um irmão vir pedir um dinheiro aí para comprar gás, e ele tinha o dinheiro no bolso. Quando falou o valor que estava faltando, parece que era R$50, eu tinha. Ele falou: eu tenho, já ia meter a mão no bolso. Deus falou: olha, não dá, eu estou tratando. Olha como isso acontece. Deus falou: não dá, eu estou tratando. Então, se você está no vento, cuidado para você querer não puxar alguém para o vento junto com você, não esperando o tempo de Deus. E se você está fora do vento, cuidado para você não entrar quebrando o processo de Deus, porque se você entra e ajuda, você fica no processo junto com essa pessoa. Você entra em ventos e processos que não era para você entrar, porque você foi querer ajudar uma pessoa que não era para ajudar. O copeiro mor aqui não passou por isso, ele esqueceu. 3 dias depois só que passou, ele esqueceu. Na vida dele foi um livramento, é verdade. Para isso ele lembra, e não era a hora, ia chegar um momento. Aqui no versículo 41, aqui vai chegar o momento. Por quê? O momento certo seria quando o Faraó sonhasse e ninguém interpretasse o sonho dele. Aí seria o momento de José chegar para interpretar o sonho. Aqui só que tem um problema: o Faraó foi sonhar 2 anos depois. Passou-se 2 anos para Faraó ter esse sonho, que chamou depois todos os astrólogos. Se ninguém interpretava, conseguia dar uma interpretação do sonho. Aí o copeiro lembrou. O versículo aqui diz, capítulo 41, versículo 8: e aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se. Isso é o espírito de Faraó, por causa do sonho, teve o espírito perturbado. E enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: aqui agora ele lembra. 3 dias depois ele não lembrou, mas 2 anos depois, na hora que Deus quer, ele lembra. No versículo 9: dos meus pecados me lembro hoje. Então
Aí no versículo 11, então enviou o Faraó e chamou José, e fizeram sair logo da cova. E dos meus pecados me lembro hoje. Ele lembrou e falou para o Faraó de José. Na prisão tem um hebreu que revelou os sonhos, contou toda a história. Eu contei o meu sonho, ele disse que eu ia sair em 3 dias e voltar a servir o Senhor, e aconteceu. E o do padeiro, ele disse que em 3 dias ele ia morrer enforcado, e aconteceu. Aí já então chama esse hebreu aqui, traz ele para cá. No versículo 14 diz, então enviou o Faraó, chamou José e o fizeram sair logo da cova. Barbeou-se, mudou as suas vestes e veio a Faraó. Aqui agora já começou a mudança. Era escravo até aquele momento, com roupas, com vestes sujas, com barro por fazer. Agora não, já começou a mudar todo o cenário. Se barbeou e veio, mudou suas vestes e veio a Faraó. No versículo 40, aqui vem toda a experiência que Faraó virá para ele. Depois que ele interpreta o sonho, claro, Faraó conta o sonho das vacas. Ele sonhou com as vacas magras, as vacas gordas, que as vacas magras vinham e comiam as gordas, depois as espigas, as certas espigas bonitas e as feias, que as feias também devoravam as bonitas. José interpreta que seriam 7 anos de abundância, depois 7 anos de escassez. Conta tudo da estratégia, não só conta o sonho, mas da estratégia do que fazer para poder sobreviver aos 7 anos de escassez. Nos 7 anos de abundância, faça isso, junta nos celeiros, cria governadores para estar administrando. Deu toda a estratégia. Faraó olhou, quem melhor do que você para estar governando isso? Não tem. E no versículo 40 diz, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E tirou o Faraó o anel da sua mão, e pôs na mão de José, e fez vestir as suas vestes de linho fino, e pôs um colar no seu pescoço. Todo o processo de José, nesse momento aqui, a graça alcança José de tal maneira que é nessa hora que a Bíblia relata, no versículo 7 que nós lemos, de início, no capítulo 7 de Atos, no versículo 10, que foi no início, que diz, e livrou de todas as suas tribulações, e deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre toda a sua casa. Aguenta firme, meus irmãos. Aguenta firme de posição. Nós precisamos estar firmes onde Deus nos colocou, para quando chegar a graça de Deus sobre as nossas vidas. E as pessoas vão falar, foi sorte, ele deu sorte, ele saiu. Não é sorte. Sorte é a manifestação da graça de Deus sobre as nossas vidas. Toda vez que uma porta se abrir para você, toda vez que você alcançar algo que aos olhos humanos era difícil, não é para qualquer um, só com sorte se alcança. Entenda, não é sorte, é a manifestação da graça de Deus sobre a sua vida. Você pode até falar, foi sorte, mas você sabe, essa sorte aqui, é graça de Deus. A graça de Deus fez com que José tivesse sorte dentro da casa de Faraó. De Potifar. Potifar achou graça e botou ele para governar em tudo. As pessoas podem falar, pô, sorte, já chegou vendido como escravo dentro da casa de Potifar e já virou governador da casa. Foi sorte? Não, foi graça de Deus sobre a vida dele. Dentro da cadeia a mesma coisa, foi para a prisão e foi logo governando a prisão. O carcereiro mó não fazia conta de nada. A pessoa, poxa, que cara de sorte, né? Chegou aqui e já está mandando dentro da cadeia. Não é sorte, é graça de Deus. Sorte é a graça de Deus manifestada em nossas vidas. Isso é a graça, esse favor imerecido que fez com que José fosse trilhando até o governo. Mas não só a graça, teve um posicionamento dele também de se afastar do que era errado, de não se deitar com a mulher de Potifar, de saber tudo que ele deveria fazer, honrar Potifar, ser o responsável de tudo que fazia, obedecer a Deus dentro da prisão, quando Deus deu o sonho para ele revelar aos carcereiros, aos presidiários, não fez
fez pirraça com Deus, não fez nada disso, ele obedeceu e foi servindo a Deus até que chega esse momento. E a graça de Deus se manifesta dessa forma e ele vira governador sobre todo o Egito. Glória a Deus. Glória a Deus. Para a gente encerrar, meus irmãos, eu quero dizer só mais essa coisa, que o momento de governo, o momento de você desfrutar vai ser maior do que o momento da tribulação e do processo. Tudo que você está passando de processo, tenha certeza que Deus tem muito mais depois que você atravessar esse processo. O processo de José durou 13 anos. Ele foi dos 17, quando ele saiu da casa dos seus pais, até os 30, quando chegou esse momento aqui, que ele se apresentou diante de Faraó, e ele governou dos 30 aos 110 anos. Ele viveu 110 anos. Então ele governou 90 anos. O processo foi doído, foi doloroso, mas foi 13 anos. E o governo foi 90 anos. E eu profetizo sobre a vida de vocês, sobre a vida de quem está aqui. O seu processo vai ser muito menor do que o seu governo. O seu governo vai exceder e muito sobre o tempo do seu processo. Tudo que você está passando de dor, todo o tempo que você está passando por tribulações, esse tempo vai cessar e o momento de bonança vai ser muito maior do que o momento de tribulação. Se coloquem de pé, meus irmãos, em nome de Jesus. Meu Deus, é isso, Pai, que nós cremos. O Senhor falou isso ao meu coração e eu creio nessa palavra. Eu acredito, eu tomei posse dessa palavra para a minha vida, irmão. O processo está sendo dolorido por algum tempo, mas quando a bonança vier, quando o governo chegar, eu vou desfrutar muito mais tempo da bonança. E é o que eu profetizo também sobre a vida de cada um de vocês aqui. Eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês que está assistindo na live, os que vão assistir depois. É o que eu libero no nome e na autoridade do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.